Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela chuva que está caindo, obrigado pelo frescor, obrigado por estarmos aqui para nos aquecer com a sua palavra, para aprender, para poder ensinar isso para outras pessoas também, Pai. Te oramos muito agradecidos por sua palavra, que é rica, que tem tudo o que nós precisamos para sermos completamente aceitos e agradáveis ao Senhor em tudo que fazemos. Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Então hoje, irmãos, nós vamos começar esse assunto e a ideia é a seguinte: nos próximos meses, na verdade, com algumas poucas exceções, nós vamos fazer a escola bíblica toda semana. Em vez de intercalar com aulas de famílias, nós agora vamos fazer as aulas de famílias por grupos menores, por setores, e toda semana a gente vai estar expondo algum assunto da escola bíblica. E a gente quer fazer isso nos próximos meses para a gente lidar com alguns assuntos que são mais polêmicos e assuntos que a gente tem sentido necessidade de exposição mais profunda. Então a gente quer, em um sentido, tirar isso do caminho para a gente poder ter convicção, tirar nossas dúvidas e podermos nos concentrar não em coisas mais importantes, mas em coisas mais pertinentes ao nosso dia a dia como discípulos. Então esse é o primeiro assunto que nós vamos expor pelas próximas semanas, e a gente vai expor isso ao longo de 4 ou 5 domingos. Por que a gente vai gastar tanto tempo? Porque a ideia é eu falar aqui por meia hora, e aí eu quero ouvir as perguntas de vocês. E eu quero ser minucioso com os assuntos, com esse assunto, a gente realmente estudar vários aspectos deles. Então hoje não fique frustrado se a gente não tocar em si no assunto de dons miraculosos. A gente vai colocar algumas bases do assunto para daqui a pouco nós fecharmos os argumentos e a gente ter convicções sobre o assunto em si. Amém? Então, se você tem perguntas, eu peço que, para facilitar, você escreva a sua pergunta em qualquer momento e aí entregue aqui para o Marcelo, levanta a mão ou vem aqui, entrega para ele, e aí as perguntas chegam aqui e a gente tenta responder. Amém? Se eu não responder sua pergunta hoje, é porque provavelmente eu vou respondê-la mais à frente, à medida em que a gente abordar outros assuntos. Então hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre milagre, porque milagre está atrás de tudo que a gente vai estudar nesses domingos. De acordo com o dicionário Aurélio, milagre é um feito ou uma ocorrência extraordinária que não se explica pelas leis da natureza. É um acontecimento admirável, espantoso. Amém? Isso é um milagre. E nós somos cristãos. Lucas 1:37 diz o seguinte: pois nada é impossível para Deus. Nós somos cristãos porque algo sobrenatural aconteceu. Algo espantoso aconteceu. Nós vivíamos nas trevas, nós éramos escravos de Satanás, e Deus, por meio de algo miraculoso, transformou nossos corações e nos trouxe para o reino dele, da luz. Nós cremos no sobrenatural. Nós sabemos que Deus opera nesse mundo a cada momento. Ele faz coisas, Ele age, Ele ativamente participa de tudo que acontece ao nosso redor. Ser um discípulo de Jesus sem acreditar em milagres é uma inconsistência em si. A gente crê num Deus para quem nada é impossível, mas aí a gente não acredita em milagres. Algo não bate nisso. Deus opera milagres, Ele ama fazer o que é impossível aos olhos humanos de ser feito. Dito isso, a gente vai começar o estudo em si sobre milagres. Então, milagres nas Escrituras, eles significam basicamente o que significam para nós hoje. São feitos extraordinários que aconteceram, feitos incríveis. Milagres nas Escrituras são verificáveis. É óbvio que um milagre aconteceu. É óbvio que alguma coisa era impossível aos olhos dos homens de acontecer, e apesar disso, aconteceu. Milagres nas Escrituras não são explicáveis por leis da natureza. Não é verdade que eles acharam que era um milagre porque eles não tinham conhecimento das leis da natureza. Por exemplo, quando José descobre que Maria estava grávida,
qual era a reação dele? Ele queria se divorciar de Maria, porque ele entendia o suficiente das leis de biologia para entender que um filho só podia nascer quando houvesse o ato sexual. Então ele sabia que tinha algo errado, porque ele entendia o suficiente das leis biológicas. E quando num sonho ele ficou sabendo que não tinha sido isso, ele entendeu, isso é um milagre. Aconteceu algo que não é explicável pelas leis da natureza. Milagres na Bíblia são raros. No Velho Testamento, a maior parte dos milagres aconteceu em duas épocas. Na época do Êxodo, quando o povo estava saindo do Egito, e na época do surgimento do movimento profético, com Elias, Eliseu. Salmo 74, versículo 9, por exemplo. Ele foi escrito durante o período exílico, o período entre o fim o período em que o povo foi para Babilônia como exilados. E o que esse salmo fala? Já não vemos sinais miraculosos. Não há profetas, não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Então, o povo de Deus, no Velho Testamento, estava expressando para Deus em oração, falando, puxa, a gente não vê mais milagres. Cadê os profetas? Cadê o sobrenatural? Esse sentimento do povo, desse salmista, ele podia ser repetido em vários momentos da história. O Velho Testamento foi escrito por um período de 1500 anos. Se você contar todos os milagres que existem narrados na Bíblia, se você quisesse ver um milagre, era bem possível que você nascesse e que você morresse sem conseguir ver um milagre, sem conseguir ver algum dos milagres narrados na Bíblia. E a gente lê a Bíblia, a gente vai para os momentos e cita os acontecimentos incríveis, mas a gente às vezes não se dá conta de que aquilo passa por um período de centenas e centenas de anos. No Novo Testamento, a maior parte dos milagres é descrito nos Evangelhos e em Atos. No entanto, de novo, esse período, ele cobre mais de 30 anos do ministério de Jesus e do começo e da expansão da igreja. Quando a gente começa a entrar nas cartas, é admirável a ausência de relatos de milagres. É admirável como as pessoas, como Paulo e os outros evangelistas e os outros líderes da igreja não mencionavam Deus fazer. Na verdade, em muitas passagens a gente vê, uau, se Paulo tinha esse dom de cura, por que ele não curou Timóteo, por exemplo, lá em 2 Timóteo, que sofria de dores no estômago? Na verdade, a gente se pergunta o contrário. Se milagres eram coisas corriqueiras em todo o momento da história do povo de Deus, por que alguns milagres não aconteceram aqui? Por que o próprio Paulo não curou a si mesmo dos espinhos que ele tinha na carne em algum momento? Eu estou trazendo reflexões, eu quero deixar claro que eu acredito em milagres e como eu já disse, eu acredito que um cristão deve acreditar que Deus pode operar o sobrenatural, mas a gente vai fazer um estudo aqui com as evidências bíblicas, para a gente poder pesar o que se ensina por aí em muitas igrejas e o que a Bíblia de fato ensina, e verificar as evidências para a gente poder ter convicções sobre a Bíblia e não crer em qualquer onda de doutrina que a gente ouve em algum lugar. Então, milagres são raros. Isso é um fato verificável nas Escrituras. Milagres aconteciam independente da fé das pessoas. Em muitos círculos atuais, as pessoas ensinam que você não foi curado, ou você não recebeu o milagre porque você não tem fé. E um ciclo de culpa e de sentimentos negativos se forma. Mas a verdade é que as Escrituras ensinam e dão vários exemplos de pessoas em cujas vidas aconteceu um milagre, mesmo sem elas terem fé. Em João 5, versículo 5, é um exemplo clássico disso. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim.
Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. A gente vê que esse homem que estava ali há 38 anos, quase que dando uma desculpa que você não entende, é tão difícil, toda vez que eu tento alguém é mais rápido do que eu, é muito complicado. Não parece o exemplo típico de um homem de fé, não é verdade? Mas Jesus foi lá e curou ele. Em outros momentos chegou um centurião falando: olha, eu quero que o Senhor cure meu servo. O homem nem estava ali. E aí Jesus vai e cura, à distância. Ele nem verificou a fé do homem, foi a fé de uma outra pessoa. Os homens, os amigos do paralítico, que levaram o paralítico lá para o telhado e desceram, a gente não ouve nada sobre a fé desse homem. Vê a fé dos amigos dele. Mas milagres aconteciam independente da fé das pessoas. O ponto do milagre é quem fazia o milagre tinha poder. E esse poder era tão poderoso que ultrapassava as barreiras de se a pessoa tinha ou não tinha fé. Outra evidência que a gente vê a respeito de milagres: todo tipo de milagre acontecia na Bíblia. Desde os mais absurdamente incríveis até os mais divertidos. A gente vê muita espécie de milagre. Curas e milagres, em geral, eram instantâneos. Aconteciam, pum, você está curado. E acontecia a cura. A pessoa deixava de ter lepra. Alguém que era coxo andava. Alguém que não enxergava via. Não era algo que acontecia ao longo de dias ou meses ou anos. Eram milagres. Era sobrenatural. Ultrapassava a explicação das leis biológicas, das leis físicas, das leis químicas. Pessoas andaram por cima das águas. Andou, pum. Não foi um processo: agora eu estou aqui na cintura, daqui a 5 dias eu obtenho um pouquinho mais de fé, eu entendo um pouquinho mais sobre como as águas funcionam, agora meu joelho só está submerso, e daqui a um mês eu ando em cima das águas. Não, saiu do barco e andou em cima das águas. Pessoas desapareciam e reapareciam. Um rio parou na Bíblia, um mar se abriu, o sol parou, pessoas coxas andaram. Pessoas falaram línguas verdadeiras que nunca haviam aprendido na vida, do nada. Pessoas mortas voltaram à vida, ressuscitaram. Os milagres, honestamente, os milagres que a gente vê na Bíblia, a gente não vê uma menção de uma dor de cabeça sendo curada nas Escrituras. A gente não vê uma menção de uma enxaqueca ou gripes. Eu estava tão gripado e agora eu estou ótimo. A gente não vê nem menção de câncer. Tudo bem, câncer não era descoberto na época da Bíblia. Mas o que eu estou falando é que os milagres eram sensacionais mesmo. Quando alguém chama algo de milagroso, é milagroso. Se você visse isso, você ia cair no chão, espantado ao ver esse milagre. Certamente, eu quero deixar claro, pode ser um ato de Deus curar você de sua dor de cabeça, da sua enxaqueca e do seu câncer, amém? Mas o que eu quero dizer é que se nós esperamos ver os tipos de milagre que existiam na Bíblia, então nossa fé, ou ela está pequena demais, ou a gente está sendo enganado por algo. Porque tudo bem Deus curar a enxaqueca e curar o câncer, mas cadê as pessoas cegas vendo de novo? Cadê as pessoas que não andam, paraplégicas, andando, sem ajuda de muletas? Cadê as pessoas mortas ressuscitando? Ou a gente está esperando de menos, ou a gente tem algo que não está entendendo no meio disso daqui. Os milagres na Bíblia eram diversos e eram poderosos. A gente não pode diminuir o padrão de milagre para poder afirmar que, eu estou rodeado de milagres. Bem, ou é milagre ou não é milagre, amém? Quero falar aqui sobre outra, e de novo, eu sei que alguns estão se contorcendo já aqui, como se eu quisesse negar o fato de que Deus opera milagres. Eu acredito em milagres. E eu acredito, Deus reserva-se a prerrogativa de fazer o que Ele quiser. E nós acreditamos que Ele tem poder para desafiar qualquer lei que Ele mesmo criou, afinal de contas, não é verdade? Então, eu não estou negando a existência de milagres.
Eu estou construindo um raciocínio que vai nos ajudar a chegar mais adiante e lidar com a doutrina dos dons miraculosos e dos dons das profecias e dos dons das línguas e assim adiante. Bem, há outras explicações para milagres hoje em dia. Deus operar um milagre não é a única explicação possível para algo sobrenatural acontecer. Curas, em primeiro lugar, elas podem ser psicossomáticas. Psico tem a ver com a mente, e somática, soma é o corpo. Ou seja, algo psicossomático é algo que é interligado entre a psico, a mente, e o corpo. E é inegável que existe uma ligação poderosa que os melhores cientistas do mundo ainda não conhecem por completo, e como a mente influencia o corpo. A mente é, de fato, o carro-chefe da nossa alma. Ela determina muitas coisas a respeito do nosso corpo. A Bíblia não fala isso em Provérbios 4? Tenha cuidado com o que você pensa, porque sua vida é dirigida por seus pensamentos. Seu corpo é altamente influenciado por seus pensamentos. Uma doença comum que tem muito a ver com a nossa mente é a gastrite, por exemplo. Muitas gastrites têm a ver com estresse. E estresse é uma questão da mente. Então, se a gente tem problemas aqui, isso vai influenciar a maneira como o nosso corpo reage. E o contrário é verdade. Se a gente lida e aperta alguns botões aqui na mente, isso vai influenciar positivamente nosso corpo. Doenças podem ser curadas com mudança de mente, com pensar. Eu não estou dizendo que todas as doenças são curadas por mudança de mente. Eu estou dizendo que várias doenças podem ser curadas pela maneira como nós pensamos ou pela mudança da mente. Satanás também pode realizar feitos maravilhosos. Aqui em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, fala o seguinte: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Em Apocalipse 13, versículo 12, a Bíblia fala: a segunda besta exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Então a Bíblia fala aqui sobre Satanás, sobre representantes de Satanás operando milagres, feitos maravilhosos. Sabe, religiões ao redor do mundo, praticamente toda religião ao redor do mundo acredita em milagres. Hinduísmo, shintoísmo, budismo, islamismo, o espiritismo, religiões africanas, magia branca, que é feita para o bem dos outros, magia negra, que é feita para o mal dos outros. Todas elas acreditam em milagres. Mas a gente sabe que essas religiões não são de acordo com a vontade de Deus. Então isso precisa ser algo que a gente tem que duelar. Como que... Enfim, a gente vai falar mais adiante a respeito disso. E a gente sabe, no fim das contas, que só Deus realiza milagres verdadeiros. Apesar de Satanás ter poder para fazer feitos maravilhosos, eles são feitos enganadores. Eles são aparência para desviar pessoas. Porque o único poder, de acordo com Salmo 72 e outros, vem de Deus. Salmo 72, 18 fala: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Salmo 136, 4: ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Deus é o único que vai operar milagres duradouros e que de fato queiram o bem da pessoa, tenham o bem da pessoa em mente. Bem, dito isso, a gente precisa passar por um outro ponto. A Bíblia ensina claramente que milagres não são essenciais para a nossa fé hoje. Eu e você não precisamos ver milagres, no sentido de esse tipo de milagre, as leis físicas e biológicas desse mundo sendo desafiadas. Nós não precisamos ver milagres para a nossa fé ser uma fé firme. Olha o que a Bíblia ensina em Lucas 16, 19. A gente sabe essa história do Lázaro. Lázaro morreu, foi para o Hades, e ele está querendo passar para o lugar onde Abraão está,
ele não pode, e aí ele termina falando: puxa, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que esse homem está dizendo é: não basta a lei e os mandamentos, eles têm que ver um milagre, eles têm que ver alguém ressuscitando dos mortos, e aí eles vão crer. E Abraão fala: não, você está enganado. Se eles não creem em Moisés e os profetas, eles não vão crer, mesmo que eles vejam alguém ressuscitando dentre os mortos. E a gente tem exemplos disso. Os fariseus não viram Lázaro ressuscitando dos mortos? Todos eles creram? Não. Quantos milagres os judeus não viram? E o que eles fizeram com Jesus? Mataram Jesus. Ou seja, um milagre não é uma condição essencial para a nossa fé. Na verdade é o contrário. Mesmo que você visse milagres, você poderia continuar sem crer e sem colocar o seu coração em confiança nas mãos de Deus. Em João 20, do 30 a 31, a Bíblia fala: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. A Bíblia ensina que já está registrado nas Escrituras tudo aquilo que nós precisamos saber para que nossa fé cresça. Na verdade, nas Escrituras, irmãos, a gente tem muito mais do que nós precisamos. Muitos cristãos ao longo dos séculos tiveram uma porção das Escrituras, e Deus esperava que eles crescem e que eles vivessem de forma fiel, mesmo com um pedaço das Escrituras. Muitos cristãos só tiveram acesso a um evangelho ou uma carta de Paulo. Eles ouviram a tradição de como ser salvo, de como se arrepender pela boca dos outros, sem ter as Escrituras. E ainda assim isso era a palavra de Deus, porque estava sendo transmitida o que está escrito aqui. Mas hoje nós temos um privilégio incrível de ter acesso a todas as Escrituras, e a gente deveria fazer uso disso, lendo todas as Escrituras e meditando em todas as Escrituras. E não só: eu conheço só, mas eu nunca li Isaías inteiro. Não, todos nós deveríamos ler a Bíblia toda. Ter um alvo: em 1 ano eu vou ler a Bíblia toda, em 2 anos eu vou lê-la toda. Faça um plano e vá adiante, mas leia todas as partes que você acha chatas, as partes que você acha legais. Tenha o alvo. Não é à toa que Deus disponibilizou a Bíblia toda para nós hoje. Mas de novo, não estou dizendo que Deus não faz milagres hoje, amém? Mas se Ele não fizesse, eu e você ainda teríamos tudo o que nós precisamos para crer e para sermos discípulos fiéis. E aqui eu vou reproduzir basicamente, para a gente terminar, o raciocínio de um autor cristão chamado C.S. Lewis, né? A maioria de nós conhecemos. O ponto dele é dizer: olha, milagres, apesar de serem reais, eles apontam para algo mais importante do que o milagre em si. Eles têm uma função, eles têm um alvo. O milagre sempre foi feito para produzir algo no coração das pessoas. E eu vou tentar reproduzir o raciocínio dele. É basicamente o seguinte: existe uma atividade de Deus em toda a criação. Deus faz as coisas por atacado, digamos assim, no mundo. E essas atividades elas acontecem o tempo todo, por meio de processos que são naturais. O que são esses processos naturais? São os processos de acordo com as leis gravitacionais, as leis físicas, as leis químicas, as leis biológicas, que foram as leis que o próprio Deus criou. Ele criou essas leis e Ele age o dia inteiro, o tempo todo, em muitos lugares simultaneamente, de acordo com essas leis que Ele mesmo criou. Mas quando Jesus, por exemplo, fez seus milagres, Ele estava fazendo uma atividade da mesma natureza da que Deus executa o tempo todo no mundo, mas com uma velocidade diferente e uma escala menor. Ele estava fazendo um milagre. E uma das finalidades principais dos milagres é que os homens, ao verem algo sendo feito de forma pessoal e em pequena escala, que a gente reconheça, quando a gente vê esse mesmo processo sendo feito no atacado e de acordo com as leis naturais, que a gente reconheça que Deus
também está por trás das atividades em atacado, assim como Ele está por trás daquela mesma atividade quando é realizada especificamente na vida de uma pessoa. Os milagres, por exemplo, eles são uma releitura em letras pequenas da mesma história que é escrita em todo o mundo, com letras grandes demais para nós vermos, para alguns de nós vermos. Em outras palavras, o milagre realiza localmente, de maneira específica, o que Deus já está fazendo o tempo todo, universalmente, no mundo inteiro. Outros milagres, eles fazem localmente o que Deus ainda não faz, mas Ele vai fazer. Então, em um sentido, alguns milagres, da perspectiva humana nossa, são lembretes. Deus está querendo lembrar, olha, eu já faço isso. Tenha olhos para enxergar o que eu estou fazendo ao redor do mundo. E outros milagres são espécies de profecias. Olha, eu quero lembrar você que eu vou fazer isso universalmente, em algum momento da história do povo. Vou dar exemplos disso que Ele usa. Deus, Ele cria a videira, né? A árvore que dá a uva, que faz o vinho. E Ele ensina a videira a puxar a água por meio de suas raízes. E com a ajuda do sol, Ele transforma essa água em um suco que vai fermentar e que vai possuir certas qualidades. E a gente dá o nome a esse suco de vinho. E assim, todos os anos, desde que Noé plantou a videira dele, Deus transforma a água em vinho. A maioria de nós não consegue enxergar isso. E quando vê isso acontecendo, não fica perplexo pelo milagre que Deus está fazendo. Ou como os pagãos, a gente atribui esse processo a algum suposto Deus. É Baco que está fazendo isso, ou Dionísio. Ou então, se a gente é meio humanista, a gente atribui isso às leis químicas, aos fenômenos biológicos, que são tudo que nossos olhos conseguem ver e perceber. Mas quando Cristo, lá em Caná, Ele transformou a água em vinho, tudo isso foi desmascarado. Ele fez algo, Ele fez isso numa velocidade maior, e Ele fez isso pontualmente. A água daquele casamento se transformou em vinho. Mas Deus já faz esse milagre o tempo todo. Em qualquer lugar onde haja uma videira, Ele está fazendo o milagre de transformar água em vinho. E o milagre lá de Caná, ele só vai cumprir metade do propósito dele, se nos convencer de que Cristo é Deus, porque Ele fez esse milagre. A outra metade do propósito do milagre é ajudar a gente, toda vez que a gente beber um pouco de vinho, a falar, que milagre que Deus transformou isso da água. Porque qualquer vinho que a gente beba vem do milagre de Deus ensinar a videira a puxar a água, transformá-la, de modo a possuir certas características que vão transformar essa água em vinho. E os milagres da cura, eles seguem o mesmo raciocínio. E às vezes isso se torna obscuro, porque a gente tem uma visão meio mágica da medicina, né? Ainda mais hoje, a gente toma um remédio e a gente coloca a nossa fé naquele remédio. A gente acha que o remédio vai fazer algo milagroso por nós. Bem, alguns aqui que já têm mais idade sabem que nem isso funciona. Mas até os próprios médicos não aceitam muito esse ponto de vista. A mágica não está na medicina, mas no corpo do paciente, né? O que o médico faz, o que o remédio faz, é estimular as funções da natureza, estimular as funções do próprio corpo vivo, que vai reagir àquele remédio. Em certo sentido, embora a gente passe uma pomada numa ferida, por exemplo, para curá-la, nenhuma pomada é capaz de curar uma ferida. Quem cura a ferida é o próprio corpo. Você pode ter certeza disso, porque se alguém, por exemplo, estiver morto já, e você passar uma pomada numa ferida, não vai curar. Ou então, se uma pessoa estiver com uma imunidade muito baixa, você pode dar remédio para ela não vai ficar bem, porque o corpo recebe o remédio e o corpo é estimulado a trabalhar mais forte e a reagir de certa forma para o corpo curar aquele remédio ou aquela doença. Existe uma energia no universo, a gente chama ela de gravitacional, quando ela faz os planetas se moverem, ou a gente chama ela de bioquímica, quando o corpo cura a si mesmo. Mas se Deus existe,
e nós cremos que ele existe, essa energia, seja ela gravitacional, bioquímica ou qualquer outro nome que demos a ela, essa energia vem de Deus, direta ou indiretamente. E quando Cristo, por exemplo, para fechar o raciocínio, quando ele cura o cego ou o coxo, ele fez isso dando uma ordem ou tocando em alguém. Ele fez isso em uma velocidade muito maior e de uma forma muito específica diante de uma pessoa. Mas é o mesmo processo que está fazendo com que um remédio entre em nós e faça com que o nosso corpo reaja a ele, e por meio da multiplicação de células, por meio da liberação de enzimas, por meio dos processos bioquímicos, nosso corpo vá lá e cure a si mesmo. E metade do milagre, quando a gente vê Jesus curando alguém, é a gente cair diante dele e falar: esse homem é Deus. Mas a outra parte, o outro propósito dos milagres é a gente reconhecer quando a gente se alimenta bem, tá resfriado, e a gente se alimenta bem, e a gente repousa um pouco, e a gente fica bem, é a gente reconhecer: Deus fez um milagre em mim, Deus operou em minha vida, da mesma forma que operou quando Jesus estava curando um homem, tocando nele, numa velocidade diferente e numa escala menor. E por isso, nós não deveríamos ser um povo dependente de milagres, porque nós temos milagres, no lato sensu, acontecendo ao nosso redor o tempo todo. E é isso, eu queria terminar aqui e abrir, sendo quase fiel ao que eu prometi, de falar 30 minutos. E se você tem perguntas, então, você pode fazê-las. Como identificar se o milagre foi feito por Deus ou por Satanás? Demônios fazem milagres. Como saber se é de Deus ou não? Vamos abrir aqui em 2 Tessalonicenses, ler um pouquinho mais dessa escritura. Aqui a partir do versículo 5, em 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 5, Paulo está advertindo e alertando os tessalonicenses sobre a segunda vinda de Jesus. Lembra que na primeira carta os irmãos de lá de Tessalônica estavam confusos? Eles estavam esperando a volta de Jesus e aparentemente alguns estavam deixando de trabalhar, porque eles falaram: não, Jesus vai voltar, então é para eu largar tudo. E Paulo repreende eles, falando: não é assim, vocês têm que trabalhar, vocês têm que ser sérios. Então eles tinham essa lacuna na formação espiritual deles. E aqui a partir do versículo 5, Paulo está falando: não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas, e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda deste perverso é a segunda ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Eu acredito, irmãos, que em última instância não cabe a nós ter a certeza se um milagre foi feito por Deus ou se foi feito por Satanás. Mas é importante a gente discernir que os propósitos ao se realizar os milagres são completamente diferentes.
Quando Deus faz um milagre em nossa vida ou na vida de algum conhecido, o propósito dele é ajudar a gente a se aproximar dele. Então ele quer produzir fé, ele quer que a gente ande mais próximo da verdade, ele quer que nossa vida bata com o que está sendo ensinado aqui nas Escrituras. Quando Satanás faz um milagre, o propósito é exatamente o oposto disso, que é o que nós lemos aqui. Ele vai fazer uso de todas as formas de engano, porque as pessoas que estão perecendo rejeitaram o amor à verdade. Ou seja, nós estamos protegidos da ação satânica se a gente ama a verdade, se a gente busca a verdade e se a gente pratica a verdade. E aí ele fala, Deus envia um poder sedutor sobre essas pessoas. Para quê? Para que elas sejam condenadas, porque não creram na verdade, não ouviram nem praticaram a verdade, mas elas tiveram prazer na injustiça. Então, um dos testes de se Deus está agindo na nossa vida, ou de se Satanás está agindo na nossa vida, é o que isso está produzindo em mim? Isso está me ajudando a ser mais fiel aos mandamentos? Isso está me aproximando do conhecimento de Deus? Isso está me tornando uma pessoa mais evangelística? Isso está me ajudando a amar mais meus colegas de trabalho, meus vizinhos? Se está, provavelmente isso vem de Deus. Se não está, se está nos afastando, mesmo que seja alguma coisa incrível, dificilmente isso vem de Deus. Ou então vem de Deus, mas a sua resposta não está sendo de acordo com a de Deus. Tem uma outra escritura, acredito que está em Deuteronômio 18. Se não tiver, eu procuro ela e semana que vem eu trago ela. Está aqui, em Deuteronômio 18, versículo 14. Vamos lá? Fala o seguinte, Deuteronômio 18, versículo 14. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam a magia e a adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse, eles têm razão, levantarei do meio de seus irmãos um profeta como vocês, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas profecias, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Né? Olha a nossa pergunta, como que a gente sabe se o milagre vem de Deus ou se vem de Satanás? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele, vão lá e matem-no. Ou seja, isso daqui vai ser um dos textos que a gente vai estudar quando falar sobre profecias. Esse ensino de que Deus me deu uma mensagem para a sua vida, vai acontecer isso, mas verifique se é isso mesmo. Esse espírito é completamente diferente do espírito bíblico. Quando Deus fala com alguém, Deus não comete erros. Deus fala, vai acontecer, e acontece. Se não acontecer, essa mensagem não veio de Deus. Então esse papo, essa brincadeira de a gente ficar brincando, eu acho que amanhã você vai encontrar alguém, é uma profecia do Senhor. Irmãos, isso vai contra o que a Bíblia ensina. A Bíblia deixa claro que um profeta, quando fala em nome de Deus, fala com autoridade. Se vai acontecer, vai acontecer. Se não acontecer, esse profeta não falou em nome de Deus. É um princípio parecido, mas eu creio que isso se aplica aos milagres. Se algo vem de Deus, isso é benigno, isso é para produzir algo bom em nossa vida. Nada que Satanás faça produz algo bom, em última instância, na vida das pessoas. Mesmo que ele dê um pirulito para a gente, e esse pirulito seja doce, esse pirulito tem um custo. Ele quer o preço desse pirulito. Ele quer enganar a gente. Então ele pode talvez curar a gente de uma doença, ou nos dar um emprego, ou fazer algo acontecer que seja muito bom. Mas tem um preço. O objetivo dele é nos desviar, é nos afastar de Deus. E a gente deveria levar isso em consideração quando a gente
Eu não sei se o ponto é tanto discernir se um milagre vem de Deus ou não, mas quando a gente deve verificar a nossa vida, para ver se o que está acontecendo na nossa vida está nos aproximando de Deus ou nos afastando dele. Os milagres que assistimos nos cultos de algumas igrejas famosas, em canais de TV, onde pessoas chegam enfermas, cegas, sem andar, como saber se tais milagres são reais? É correto usar esses milagres como meio de propaganda para a igreja? Bem, um irmão já me ensinou a ter muito temor de falar de coisas que eu desconheço. Então, eu vou tentar ter esse temor. Eu nunca vi uma pessoa cega começar a ver. Eu nunca vi uma pessoa que não anda começar a andar. Eu nunca vi essas coisas. Então, eu abordo essas situações com bastante ceticismo. Ainda mais quando, vez após vez, a gente descobre escândalos por trás desses programas de televisão, que ao meu ver se parecem mais com programas de televisão do que com cultos de adoração. E a gente descobre o que está por trás de tantas, e não é uma nem duas, são tantas, centenas de ocorrências e plágios acontecendo. Pessoas que andam, mas que fingem estar em cadeiras de roda. Mas esses milagres, o que eu estou dizendo, não são verificáveis. Não são pessoas que uma comunidade de pessoas conhece. Essa pessoa sempre foi cega e ela tá enxergando agora. Ou esse cara é óbvio, ele é tetraplégico desde 1998, quando ele teve um acidente de carro, mas agora ele está andando de novo. Não são milagres assim, de acordo com o meu conhecimento. Então, é correto usar milagres dessa forma? Bem, se os milagres forem reais, isso pode ser usado para atrair pessoas a terem fé em Jesus. Embora só ver o milagre não salve ninguém. Você precisa ver o milagre, por meio dessa fé que Deus está operando aquele milagre, dá passos na sua salvação individual. Mas eu não vou falar mais também de coisas que eu tenho um conhecimento pequeno. Mas o conhecimento que eu tenho é esse, aponta em todas as direções para que esses momentos de cura não sejam reais. Você pode... Anota a pergunta, Irene. Não, eu só ia citar a escritura de Atos, quando Paulo pregava, que as pessoas testemunhavam iam nas escrituras, né? E isso nos ensina que a gente não deve testemunhar aquilo que a gente não tem a verdadeira certeza, né? Que é estar ligado ao que você falou. Amém. Ela está dizendo aqui que, para resumir, que a gente deveria testemunhar daquilo que nós estamos pessoalmente convencidos, de que a gente tenha certeza. Ou seja, se você testemunha um amigo seu, um conhecido seu, que você sabe ser cego e viu, isso é motivo de testemunho. Caso contrário, tenha cuidado para falar de coisas que você ouviu falar, ou que você viu, mas que você não conhece detalhes suficientes para poder dizer se é ou se não é verdadeiro. Amém? Então tá bom. Então domingo que vem, às 9, a gente está aqui e a gente vai dar sequência a esse assunto. E em 4 ou 5 domingos a gente deve concluir o assunto, tá bom? Obrigado.